E aí, gente, como é que vocês estão? Prazer recebê-los aqui fielmente na Elite da Língua mais uma vez, para a gente dar continuidade à nossa conversa, dar uma sequência à nossa série nova, que são os caminhos da interpretação. Vocês se lembram que da última feita nós tratamos um pouquinho de uma letra de uma canção, uma singela homenagem da Elite da Língua à grande Marília Mendonça, e aí nós tomamos como objeto de estudo a letra da música Infiel, a partir da qual fizemos algumas considerações, propondo um caminho de interpretação, que, repito, é apenas um caminho, uma possibilidade, uma alternativa de leitura, entre tantas outras que existem. Nessa série, nós vamos propor a vocês algumas, para que vocês vão criando aí um repertório e aí saibam como utilizar esse repertório em diferentes situações, né? Cada texto pede uma estratégia diferente, ok? Então hoje vamos dar sequência e encerrar nossa conversa sobre Infiel. Vamos lá? Tínhamos falado sobre pronome, substantivo, adjetivo e os verbos. Como é que essas categorias gramaticais podem contribuir de modo tão significativo para que nós pudéssemos entender melhor a letra, a canção. Mais do que cantar, descobrir de que maneira esse eu lírico construiu essa trajetória afetiva, como é que ele expressou todo o desencanto motivado pela situação de traição. E hoje nós vamos fechar essa reflexão falando um pouquinho do advérbio. Vocês sabem que os advérbios constituem uma categoria bastante ampla dentro da língua portuguesa. Nós temos os mais diferentes tipos de advérbio: afirmação, negação, tempo, modo, lugar, causa, consequência, concessão, dúvida, etc. São muitos os advérbios. E de que maneira eles são importantes na letra dessa canção? Porque os advérbios são uma classe de palavra que indicam circunstância. E vocês vejam que a passagem de uma relação amorosa da convergência para a divergência, do amor para a traição, é motivada por circunstâncias. Os advérbios têm muito a dizer. Quais as circunstâncias que viveram, que motivaram e que naquele momento motivam a mulher a tomar uma determinada decisão, que é colocar um ponto final nessa situação que se arrasta. Ela diz: descobri faz 1 ano. É a hora de se decidir, finalmente, então, o que deve ser feito. Observem, eu vou começar destacando para vocês o advérbio de negação. Há muitos advérbios de negação no texto. Não. Especificamente, não. Eu separei alguns trechos. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Hoje não tem hora de ir embora. O seu prêmio, que não vale nada, estou te entregando. Você não vai mudar. Pessoal, o advérbio não, que, como eu disse, é muito recorrente, para mim, nessa canção é muito sintomático também. Porque essa mulher que até agora se portou como alguém que aceita a condição de dividir por algum tempo o homem com a amante, nesse momento ela resolve que não quer mais. Essa mulher, de alguma maneira, nesse processo do sofrimento, da traição, ela amadurece. E amadurecer também significa aprender a dizer não, sobretudo as coisas que nos desagradam e que às vezes a gente permite, às vezes tem o nosso consentimento. Então vocês vejam como é que há uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude mostra que nesse processo da dor e do sofrimento, esse eu lírico se modificou, ele se transformou, ele passou a ter uma decisão diferente diante das coisas. E isso vai acontecer justamente
agora, no tempo presente, que é o momento em que a mulher procura a outra e põe um ponto final em tudo isso. Os advérbios de tempo do texto marcam o presente. O presente é uma espécie de linha divisória entre esse passado, cheio de sofrimento e um futuro do qual se espera uma outra coisa, uma vida melhor, uma relação menos acidentada. A mulher diz: hoje a farsa vai acabar. Hoje ele não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Vocês viram que ela está dizendo assim: chega, não é mais como era antes. Hoje, a partir de agora. E ela diz à mulher: e agora? Será que você aguenta a barra sozinha? Você agora vai cuidar de um traidor. E diz ao homem: agora ela vai fazer o meu papel. Quando diz agora vai fazer o meu papel, ela está dizendo também: a relação amorosa muitas vezes é um fingimento. Se é traição, é fingimento. Fazer o meu papel é representar. Esse jogo amoroso é povoado de atores que representam papéis. E esses papéis, muitas vezes, são o fingimento da traição. E ela põe um ponto final em tudo isso. Hoje, agora. Aliás, eu observo uma coisa nesse texto que eu acho muito interessante. O primeiro advérbio que se utiliza, a primeira expressão adverbial, é indicativo do passado. Descobri faz 1 ano. O último advérbio do texto, daqui um tempo você vai se acostumar. Indica futuro. Que são 2 tempos limite nessa relação. O que era e como será. Quem divide esses 2 tempos? A decisão que eu tomo hoje, a decisão que eu tomo agora. Olhem a importância dos advérbios para a gente poder entender essa mudança de situação, essa transformação dos atores que fazem parte dessa relação amorosa. Os advérbios de modo. Como estão os agentes, como estão as pessoas envolvidas nessa relação? A letra da canção diz num dado momento: ele vai atrás, mas com outra intenção. Olha lá, com outra intenção. Vocês notem que a mulher sugere à amante que o marido não tem intenções verdadeiras, reais ou confiáveis. Por isso, ela profetiza que daqui a pouco ele vai trair também a amante. E sobre ele, o advérbio de modo diz: tá sem casa, sem rumo. Eu gosto muito da maneira como se constrói esse advérbio, porque diz tá sem casa, sem rumo. Vocês viram que esses advérbios são construídos com substantivos, respectivamente, concreto e abstrato. Tá sem casa, sem rumo. Ele não perdeu coisas que são somente de valor material, mas coisas que são também de valor afetivo, que são de valor emocional. Ah lá, rumo. Ele não sabe o que fazer. E se ele não sabe o que fazer, talvez porque a amante não fosse mesmo a opção que ele teria escolhido, mas sim aquela que sobrou. Então ele perdeu o que tinha objetivamente, a casa, e também a ideia do porto seguro, daquela pessoa que dava a ele segurança. Agora ele está sem rumo, além de também não ter casa. Os advérbios de lugar. Cada coisa no seu lugar, cada situação num determinado espaço. Diante de tudo, pus as malas lá fora. Olha o advérbio. Esse é o lugar do homem agora na vida desta
nova mulher que se nos apresenta. Bom, se ele está sem casa, se ela pôs as malas lá fora, então ela diz: eu quero ver você morar num motel. Que num sentido mais amplo, talvez seja: eu quero ver agora você pular de galho em galho, cada hora correndo para o motel escondido daquela mulher com quem você está vivendo. Se é essa a vida que você quis, seja feita então a sua vontade, mas desta vez do meu jeito. Vai morar num motel. E finalmente um adjunto adverbial de lugar muito definitivo, muito claro, muito característico e que corrobora todo o sentido da canção. Estou te expulsando do meu coração. Não é só da casa. E aí a gente percebe um amadurecimento emocional dessa mulher. Porque não é só tirar da casa, é tirar do coração. Ela chega a essa decisão por ter percebido que ele não tem mais lugar nesse mundo dos afetos, que ela tanto tentou cuidar, que ela tanto tentou preservar. Vocês notem que o texto é, no final das contas, uma declaração de sofrimento, sim, desta mulher, mas acompanhado de uma decisão absolutamente assertiva e corajosa que nesse momento ela tem de romper com uma situação que a desagradava, ou que lhe desagradava, desculpem, há algum tempo. Essa mulher, nesse momento, ela deseja se libertar dessa angústia, ela deseja se libertar do papel que representou até agora, e ela passa de ser rejeitado ao ser que rejeita. Ela não é mais a mulher traída e rejeitada. Agora quem está dizendo que não quer é ela. Por isso usa verbos no imperativo, em que ela impõe agora a sua vontade aos outros. Como a gente viu na outra leitura. Observem que o discurso é absolutamente pontuado de confissões que são íntimas, subjetivas, e que expressam a dor dessa mulher diante dessa situação. Por isso a Marília Mendonça vai ficar conhecida como a rainha da sofrência. É isto a sofrência. É essa mulher dilacerada, olha, descobri faz 1 ano. Acabei de me livrar. Essa competição de amor só serviu para me machucar. Olhem como essa primeira pessoa se apresenta sofrida, dilacerada, angustiada. Tem uma dose de subjetividade aí que é muito forte, mas ao mesmo tempo é uma voz que subverte todo esse processo e coloca a mulher no centro das atenções, como aquela que num determinado momento assume o controle da situação. Daí a identificação do público feminino com as letras das músicas da Marília Mendonça. É sim a mulher que sofre, é sim a mulher que outrora pode ter sido traída, mas é também a mulher que num dado momento rejeita esse papel, que diz: chega, não dá mais, eu não aceito mais isso, e assume a legitimidade das suas vontades, das suas decisões. Esse é o processo de transformação que a gente vai vendo ao longo da letra. Esta mulher, diante da descoberta que faz, primeiro, como eu disse lá no começo do texto, e aqui eu começo a fechar a nossa leitura, primeiro ela procura amante. Observem, eu não quero te provocar. Estou te procurando para dizer que hoje a farsa vai acabar. Você é a única opção. Será que aguenta a barra sozinha? Essa pergunta é, aliás, bastante provocativa e mostra esse campo de tensão, a rivalidade entre as mulheres que disputavam até então o mesmo homem. Se vira, a culpa não é minha. Ela está dizendo, foi também a sua escolha. Se vira. O homem vai ter que arcar com as consequências, mas a mulher também. E ela deixa claro para a outra, você vai cuidar de um traidor. Na sequência disso, ela encerra o seu discurso como o seu
grito final, como a sua palavra final, a sua cartada decisiva nesse jogo de sorte ou de azar. E ela diz ao homem: infiel. É interessante que ela não chama de outra coisa. E ela se dirige a ele, ela não chama pelo nome, ela não chama por nada. Ela diz: infiel, eu quero ver você morar no motel. Assuma as consequências dessa traição. Aí vai ser a ela que você vai enganar. Você não vai mudar. Vocês viram que no balanço que ela faz de tudo o que aconteceu, ela define o papel que cada um ocupou e que cada um ocupará daqui para frente nessa relação. E eu diria para vocês, finalmente, prestem bastante atenção no ritmo da música, na maneira como são compostos os versos. Os versos da música são alongados. Em determinados momentos, é até difícil acompanhar a melodia, porque parece que em alguns trechos da letra a Marília Mendonça está falando mesmo. Nem parece que ela está cantando, né? Aquele ritmo, aquela cadência muito musical, muito melódica, às vezes até se perde em alguns momentos da canção. Como se aquilo fosse realmente uma longa conversa esperada para que acontecesse num determinado momento. E que vai terminar, também notem na canção, com o vocativo infiel. E nesse momento, as notas da canção sobem. O refrão é mais alto. O refrão é o momento em que, depois das estrofes iniciais, num tom que eu diria mais organizado, mais lento, mais cauteloso, o refrão é o desabafo. É o momento em que definitivamente ela resolve como é que essa situação, como é que esse caso deve determinar. Então, diferentemente daquele ritmo mais sereno, em que ela avalia as coisas primeiro, no início da música, quando ela fala, me faça um favor, vocês reparem que sobe o tom. Porque aí é ela que vai impor. É ela quem vai se impor. O triunfo dessa mulher é que ela dá a palavra final. E vocês observem que melodicamente, nesse momento, a canção se altera. O ritmo da canção se altera. O último som emitido é um lamento, é uma expressão de dor, mas é também a expressão de alívio dessa mulher que finalmente, tirando do coração e não só da casa, o homem se sente livre. É como se fosse um processo de catarse. Ela precisa passar por isso. E a partir do momento em que isso acontece, ela está pronta para um novo começo. E os problemas, ele e ela? Eu não tenho mais nada a ver com isso. É isso que ela está dizendo. O triunfo dessa mulher é a palavra final. Ok? É isso, a letra da canção. E vejam que a gente consegue levantar todas essas informações e compreender todo esse processo de construção de sentido observando as classes gramaticais. Nós analisamos pronomes, verbos, advérbios, substantivos, adjetivos e construímos aí toda a ligação entre as palavras. Não só as flexões morfológicas de combinações de singular com singular, plural com plural, mas as cadeias semânticas, as ligações de sentido que permitem que a gente vá além de uma compreensão inicial ou superficial do texto. Tá bom? É um caminho da interpretação. Nas nossas próximas conversas virão outros caminhos, outras alternativas, outras sugestões. Ok, pessoal? Eu agradeço mais uma vez a presença, a fidelidade de vocês a esse canal. Repito, se inscrevam, ativem o sininho, façam os seus comentários. É um grande prazer ter a companhia de vocês. Saber que vocês estão vendo, que vocês estão curtindo, que vocês estão sugerindo
coisas para a gente fazer. Isso é muito legal, porque é uma parceria. A Elite da Língua quer estabelecer uma fiel parceria com vocês. Eu deixo aí, como sempre, as indicações, as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar no assunto e fico sempre à disposição para as nossas trocas de mensagens lá pelo canal. Vocês são da Elite e o que nós desejamos é sempre oferecer coisas novas que sejam interessantes, que sejam caminhos produtivos para vocês lerem melhor, escreverem melhor, se interessarem cada vez mais pela língua e pela literatura. Beijo, gente! A gente se vê em breve. Até mais!